Aqui é a Letícia e hoje eu vim falar sobre Jane Austen, uma das escritoras inglesas mais importantes do século XIX e que até hoje tem suas histórias adaptadas para diversos formatos. Eu decidi falar sobre ela agora porque, além de julho ser o mês de falecimento da autora, uma nova adaptação de Persuasão, livro de Austen publicado em 1817, chega ao catálogo da Netflix. E por que Jane Austen é tão atual depois de mais de 200 anos que seus livros foram escritos? Para me ajudar a explicar isso, eu convidei a professora Adriana Salles. Ela é doutora em Estudos Linguísticos pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em Jane Austen pela Universidade de Oxford. Mas antes da gente entender mais sobre a vida de Jane Austen, considere se inscrever aqui no canal e curtir bastante esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas. A Jane Austen nasceu no final do século XVIII em Steventon, na Inglaterra, e ela teve 7 irmãos, 6 homens e uma mulher, a Cassandra Elizabeth, que também foi a melhor amiga da autora. A renda da família vinha do trabalho do pai, o reverendo George Austen, que era reitor da igreja anglicana e também dava aulas particulares para que rapazes entrassem nas universidades da Inglaterra. Austen cresceu com acesso à biblioteca do pai e a maior parte da educação dela foi feita em casa. Desde jovem, ela escrevia textos para entreter a família, como peças de teatro e contos. Essas produções ficaram conhecidas como juvenília. Por volta de 1794 que Jane Austen provavelmente começa a escrever seus romances, como A Abadia de Nottingham, Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito. É quando também o pai de Jane oferece os textos dela para serem publicados por uma editora, mas sem sucesso. O manuscrito de Orgulho e Preconceito chegou a ser devolvido lacrado. Apesar dos documentos promulgarem uma igualdade entre as pessoas, esses documentos citavam apenas o substantivo homem, homens, não garantindo uma igualdade também para as mulheres. Então, naquela época, apesar deste ideal de fazer uma justiça, uma igualdade entre os homens, aí colocando, né, em língua portuguesa os homens e mulheres, juntos num só substantivo, os direitos não estavam igualitários e era necessário muitas mulheres, como a Mary Wollstonecraft, publicar a reivindicação dos direitos das mulheres em 1792 para começar a falar sobre essas questões que incomodavam boa parte das mulheres, porque elas viviam com uma situação de vida muito limitada e praticamente presas em casa. Muitos fatos da vida de Jane Austen são conhecidos hoje graças a cartas escritas pela autora à irmã Cassandra e os familiares entre os anos de 1796 e 1817. Por isso, não dá para afirmar muita coisa sobre a vida amorosa de Austen, mas há especulações de envolvimentos passageiros. Em 1802, Austen teria recusado o noivado e fugido com a irmã Cassandra. O fato é que ela não se casou e não teve filhos. Ao mesmo tempo que se dedicava à escrita, Jane Austen aprendia outras atividades, como aulas de música, canto, trabalhos manuais. Mas uma mulher que escrevia não era bem visto na sua época. Mas o olhar crítico dela para essas atividades domésticas fez com que se tornasse pioneira no estilo de escrever o cotidiano em lugares comuns. A inovação da Jane Austen foi fazer, por meio do discurso de seus personagens, foi trazer, né, por meio desses discursos, muitas questões que são fonte de reflexão até hoje. Por exemplo, como a situação da mulher na sociedade, as convenções sociais que aprisionavam essas mulheres praticamente em suas casas, a impossibilidade de avançar nos estudos formais, o direito à herança, entre outros. Depois que o reverendo Austen morreu, Jane, a irmã e a mãe, Cassandra Leigh, se mudaram bastante e passaram a ter uma dependência maior dos irmãos, até se estabelecerem em Charleston,
uma cidade no interior da Inglaterra, lugar que Jane Austen mais produziu literatura. Todas as heroínas de Jane Austen se casam por amor, e isso é interessante sob o ponto de vista não romântico. O leitor crítico ele pode fazer suas reflexões a respeito deste mundo um tanto quanto aprisionado em que as mulheres daquela época viviam, por exemplo. E aí a gente tem outras questões também sobre costumes, sobre moda, sobre questões financeiras, criação dos filhos, relações entre irmãos e irmãs, relação entre pais e filhos. Tudo isso, a partir da construção dos personagens da Austen, ela traz para dentro do seu livro. Razão e Sensibilidade foi o primeiro romance publicado de Jane Austen, em 1811. Mas ao invés do nome dela ser reconhecido na página, a edição informava apenas por uma dama. E foi assim também em Orgulho e Preconceito, publicado em 1813, em Mansfield Park, impresso em 1814. Em Emma, publicado em dezembro de 1815, Jane Austen inclui uma dedicatória ao príncipe regente da Inglaterra, que gostou dos outros livros da autora e a convidou para escrever uma mensagem para ele. Mesmo que pareça uma situação corriqueira, ou uma situação, por exemplo, como a senhora Bennet, né, que precisa casar 5 filhas e no livro e nas adaptações para o cinema e para a televisão, ela se mostra uma personagem extremamente desesperada por casar as filhas, mas porque ela sabe que a situação das mulheres daquela época, ela exigia que você se casasse. O casamento não era uma questão apenas de querer ficar junto do seu amado, é uma questão principalmente de manter essa mulher sustentada. Então a mulher não podia trabalhar, da classe média para cima não se trabalhava, então muito menos estudava para ter uma profissão, então era preciso se casar para poder viver. Jane Austen começa a adoecer por volta de 1816 e a ajuda que recebeu da família e os sintomas que teve foram descritos nas cartas enviadas a familiares, que mais tarde ajudaram a identificar que a hipótese mais provável para sua morte seja do mal de Addison, uma doença degenerativa ligada ao importante órgão do nosso corpo humano que mantém o organismo em funcionamento, chamado de glândula suprarrenal, que tem sintomas como fraqueza e cansaço. Com a morte de Austen, no dia 18 de julho de 1817, os livros A Abadia de Nottingham e Persuasão não chegaram ao conhecimento do público. Mas em dezembro de 1817, os irmãos da autora, Cassandra e Henry, publicaram as histórias póstumamente em conjunto, em 4 volumes. Jane Austen está enterrada na Catedral de Winchester, na Inglaterra. Apesar da sua morte e o pouco reconhecimento em vida, o tempo fez com que Jane Austen se tornasse uma das autoras inglesas mais lidas. São os fãs de Austen ao redor do mundo que fazem a manutenção deste nome, que fazem com que essa escritora seja lida por meio das suas publicações no Instagram, por meio de pequenas fotos com as capas dos livros, com as bonequinhas, com todo tipo de artefato que possa ser veiculado a Jane Austen. A obra da escritora é constantemente adaptada para o teatro, televisão e cinema e serve como inspiração para outras histórias. Jane Austen conseguiu retratar como as pessoas se comportam e as características de seus personagens podem ser reconhecidas em pessoas reais. Transpor um clássico para as telas é algo extremamente complexo, na minha opinião, e exige que nós, leitores e fãs, a gente tenha um pouco mais de paciência e compreensão para a gente não ficar tão frustrado. Então nós temos aí vários elementos que compõem a construção de um filme e principalmente a transposição de um livro para um filme, que é algo extremamente diferente do que a gente vê o gênero romance, por exemplo. Quando o romance ele é transposto para a tela, ele sofre alterações aí do diretor e do roteirista. Então a gente tem que ficar atento, na minha opinião, acho que a gente tem que ficar aberto a todas as possibilidades de Jane Austen nas telinhas, é isso. Se você tem interesse em saber mais sobre a vida de Jane Austen,
A professora Adriana Salles tem um site desde 2008 com artigos e tudo que envolve o universo austeniano. Se você tiver interesse, o link está aqui na descrição do vídeo. Agora me conta aí se você já conhecia Jane Austen ou já leu algum livro da autora. Me deixe nos comentários e vamos conversar sobre Jane Austen. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e se você gostou do vídeo, dá um joinha para que esse vídeo alcance mais pessoas. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!